A gente é o Frame Debates para debater filmes, séries, games, assuntos que movem a cultura nerd. Meu nome é Sérgio, esse é o Caio e esse é o André. Agora a gente vai falar sobre um herói que é bem polêmico também, bem difícil de trabalhar com ele. Bem maduro. Bem maduro. E dessa cor é o Hulk. O Hulk teve o primeiro filme dele antes de ser do universo Marvel, né? A Marvel começou com o Homem de Ferro e teve o Incrível Hulk, que já é o segundo filme dessa nova pegada aí da Marvel e ao mesmo tempo é o segundo filme do Hulk desses últimos tempos, mas é o primeiro pelo Marvel Studios. Antes a gente teve um filme com o Hulk bem grandão, diferente, né? Que é o ator Eric Bana, e essa versão da Marvel foi com o Edward Norton, que já mudou no Vingadores para o Mark Ruffalo, um outro ator como Bruce Banner e como o Hulk. Então, primeiro eu gostaria de perguntar para o Caio o que você achou dessas três versões do Hulk, o que você achou dos filmes? Então, eu assisti o primeiro filme quando eu era mais moleque, mais criança. Na época eu até gostei do filme, eu achei interessante. Mas depois que a gente cresce, a gente vê que é uma bosta, né? É bem ruim o filme. As cenas de ação é a única coisa que salva um pouco o filme ainda, mas o fim é muito ruim. A briga dele com o pai dele, que vira aquele monstro de raio, é bem pífia. O segundo filme já é melhor, já é bom, só que teve muita briga entre o ator, o Edward Norton, né? E a Marvel, que estava produzindo o filme na época. O filme podia ter sido bem melhor. Eu achei que foi um filme bom ainda, as cenas de ação são boas, só que poderia ter sido um filme bem melhor. As histórias do Hulk nunca são excepcionais, né? É um cara verde que não pode ficar com raiva. E no Vingadores ele se destaca. Por estar no meio de um grupo, ele conseguiu se destacar bem, porque ele são os músculos do filme praticamente. Algumas cenas puxaram o bração em cima dele e ficaram muito legais. Eu acho que ele é o destaque do filme. E agora vamos ver aí no próximo filme, parece que vai ser o destaque também, né? Contra a armadura do Homem de Ferro lá, todo mundo aguarda essa cena. Vamos ver o que esperar do Hulk aí, nenhuma notícia de que vai ter um filme solo dele novamente. E é esperar pra ver. Eu acredito que nos Vingadores ele vai conseguir se destacar de novo, mas vamos ver, né? A história dele nunca é o destaque, é sempre as cenas de ação, sempre... Ele complementa muito bem, Isso. mas ele não consegue levar um filme porque a história nunca é primorosa, é sempre os músculos, são sempre a força, sempre as cenas de ação. O que agrada muito nos Vingadores, tem uma história de fundo com outros personagens e ele dando porrada, né? Que é o que a gente quer ver do Hulk. E você, André, o que você achou dos filmes que já teve? Cara, eu gostei dos filmes. Eu tenho um certo contato com os anos mais antigos, que é aquela coisa mais anos 80, anos 90. Era pirralho, assistia, curtia. Logicamente, depois que você fica mais velho, você vai vendo que não é tão bom, tal, a qualidade não é tão legal. Esse primeiro filme do Hulk que saiu, eu achei interessante algumas coisas, assim. O fato dele desenvolver a história, que tem ele, o romance ali e tal. Mas em si não gostei das lutas, o fato da característica física, o gráfico não me agradou muito, achei que poderia ter ficado melhor, mas beleza. Esse segundo, que é com o Ed Norton, que a Marvel fez, eu já gostei do filme em si, o filme pra mim é bom, a história é legal, tem toda essa pegada de ele tá fugindo, se escondendo tal, que tá se controlando pra não virar o Hulk, pra galera não achar ele, eu achei muito interessante isso. O gráfico do Hulk em si, pra mim, é o melhor. Esse Hulk que aparece nesse filme, pra mim, é o melhor que foi feito até agora. Pra mim, ficou muito cara de Hulk mesmo. A luta em si, pra mim, eu achei muito mais interessante que o dos Vingadores. It's very dangerous to be around me. Vingadores tem umas partes que eles dão uma certa consciência pro Hulk, nesse ele já não tem, é o cara nervoso que sai batendo e quer aparecer na frente e tal. Só que no caso o Bruce Banner, que é o Ed Norton, nesse eu não gostei. Eu prefiro mais o Mark Ruffalo como Bruce Banner, acho que é um Bruce Banner bem melhor. Não gosto tanto do Hulk dele, porque acho que eles tentaram fazer um Hulk mais aparente com ele, com a fisionomia dele. Fisicamente o rosto, né? Fisicamente o rosto, não curti tanto. Mas eu sinceramente gostaria de ver um filme solo dele, que pelos filmes que eu já assisti do ator, do Mark Ruffalo, ele é um ator interessante para você trabalhar um filme solo.
tenta essa expectativa, boatos tal, de que talvez a Marvel ia produzir um filme do Planeta Hulk. Seria uma ideia interessante, seria tipo, você vê o Hulk sendo o Hulk sem os outros atores, sem os outros personagens, entendeu? Pra mim é um personagem legal, os filmes foram lançando, se foi melhorando, mas pra mim ainda deixa a desejar, em questão de se você pegar o filme e falar, não, esse filme do Hulk é bom. Pra mim fica meio assim, ainda falta alguma coisa. Não teve um filme bom não, de verdade teve... do Hulk, né? A expectativa fica nesse pros Vingadores, né? Vai ter a luta dele com o Homem de Ferro e tal. Todos os trailers dão a entender que é um momento chave ali, um dos momentos chaves do filme. Vamos ver o que vão desenvolver, né? O que vão fazer com o personagem. Sim, sim. Eu, do primeiro filme, achei interessante que tem uma pegada científica, assim, que era o ator Eric Bana. Era na época que os filmes de heróis não eram todos interligados, né? A Marvel ainda não tinha feito o seu Homem de Ferro. Então tinha lá o filme do Homem-Aranha começando, lá o Tobey Maguire, tinha os filmes começando a aparecer, a expandir os filmes de heróis, hoje está muito mais, né? E eu achei legal a história, assim, no filme o diretor ali é um cara... ele tem uma característica filosóficos, né? Ele dirigiu o Tigre e o Dragão. Sim. E eu achei legal no filme, tipo, sabe, divide como se fosse história em quadrinho, assim, os planos, às vezes de repente... Outros detalhes realmente ele é um bom diretor. A história, eu achei interessante para uma história de origem do Hulk. Acho que talvez deixou a desejar a relação, o Bruce Banner com o Hulk, né? Quando ele vira o Hulk, ele dá pulos gigantescos e tal, muita gente reclamou disso. Eu achei legal, ele é exageradão. Eu não gostei, por exemplo, o cara luta com uns cachorros lá. E o pai dele ter meio que criado ele, meio ajudado ele a criar. Ele tem a radiação gama, mas é como se tivesse liberado uma coisa, uma experiência que o pai dele tivesse feito com ele. E o pai dele, eles misturaram o vilão. Tem um vilão absorvente, que o cara toca as coisas e absorve. Só que o pai dele, eles misturaram com esse vilão, e ele tem o choque também, porque ele absorve a energia. Eles fizeram uma mistureba lá, e não foi um vilão à altura, né? Os filmes de herói precisam ter um bom vilão, né? Quando não tem isso, a gente sente falta, né? Antes desse filme do Eric Bana, tem o Incrível Hulk, a história clássica, daqueles seriados antigos lá. Louis Ferrigno, né, que eu fazia o cara musculoso lá, pintava de verde, botava uma peruca. E na época, quando eu era criança, eu gostava, eu achava bem trash, assim, bem zoadão, mas eu achava divertido, assim. E eles, tem uma curiosidade, não chamava Bruce Banner, chamava David Banner. Sabe? Parece que era porque achavam que era muito era gay. Muito gay esse nome. Como se David fosse... O Batman... Manda um abraço aí. Como se David fosse um nome muito másculo, né? Então ficou estranho, mas pro seriado antigo, assim, o pessoal da época deve ter gostado bastante desse Incrível Hulk. Mr. McGee, don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Aí fizeram o Hulk do Eric Bana tentando parecer mais que história de quadrinho, um cara bem fortão, só que exageraram lá na estratosfera. Não foi muito bem recebido. Fizeram daí o filme da Marvel, finalmente, o Incrível Hulk. Só que eu achei um filme mediano, assim, o Edward Norton se esforça, ele lembra até alguns momentos, parece que homenageia o seriado antigo e tal. Que ele fez experiência com ele mesmo, né? Você sabe disso, não é que nem o primeiro filme que o pai fez experiência com o Eric Bana. E... ficou um filme interessante, a pegada do Hulk, ele até lembra o antigo também, quando o cara fica fortão, um cara raivoso e o cabelo um pouco mais comprido, parece que é o antigo feito de forma decente. E o que ele não levou pra frente o Edward Norton e eles mudaram o Hulk também, parece que é porque o cara é difícil de trabalhar, assim. Ele foi um dos roteiristas, não sei se foi o roteirista original ou foi outro roteirista. Teve muita divergência criativa com os caras da Marvel. Ele quer fazer provavelmente as coisas do jeito dele, e daí os caras não gostam, né? A Marvel tem esse lado... tem umas coisas boas, umas coisas ruins, mas que ela gosta de controlar. Ela tem a fórmula dela. Não pode destoar muito, eles não gostam. Exatamente. No filme do Homem-Formiga tinha um diretor lá, estava desde o começo do projeto, o Edgar Wright, os caras cortaram o cara, porque ele queria fazer uma pegada diferente. Eles querem manter o universo dele coeso, tem a justificativa, né? Eles estão mexendo com dinheiro. Então eles cortaram, e acho que a única falha no sentido da coesão do universo é a única falha, acho, né? Porque você vê ator diferente, você vê um pouco diferente. Tipo, aí vem o Mark Ruffalo com um excelente ator, e eu gostei dele no Vingadores. Eu só acho que parece que ele tá um pouco destoado, o cara caiu meio de paraquedas lá, às vezes ele faz umas caretas, eu não sabia se ele tinha que ser, parece que engraçado, ou porque o Hulk é um personagem dramático, o cara sofre de ter esse monstro com ele. Mas aí o filme é tão comédia assim que o cara
Ele ficava retraído e tinha as piadinhas também. Então, o que daria pra fazer um filme legal do Hulk, né? Essa Sim. coisa dele retrair o Hulk, desse drama. Os caras têm aquela fórmula que tem que ser o super-herói e acaba no O filme. Mark Ruffalo, quem sabe se fosse ele nos outros filmes, teria sido diferente. Mas agora, como eles já meio que desgastaram essa fórmula de o Hulk é um drama. Eu achei exagero no segundo filme do Edward Norton, o cara não consegue ter relação, né, com a namorada dele lá, senão o cara fica... Não é nem sua raiva, né, o cara não pode nem se entusiasmar, adrenalina. Eu achei exagero também. Mas não vai matar a menina, né, o cara vira o Hulk na hora. Imagina. E então, o Mark Ruffalo é um bom ator, deixaram até o cara mais velho, assim, pegaram a pegada de cientista dele, reforçaram isso, e quando ele vira o Hulk, é aquilo, eu também me incomodo com isso, o cara... parece que ele pensa, ele tem um nível de consciência, né? Ele fala, eu tô sempre com raiva e tal. Então parece que dá pra ele ser sempre que ele quiser o Hulk. E ao mesmo tempo fica estranho, tipo, ele tem consciência, ao mesmo tempo ele não tem que ele bate no Thor, porque parece que ele tem que soltar a raiva dele, né? Mas ao mesmo tempo parece que ele sabe quem é o bom e quem é o mal, né? Quem tem que lutar. É um personagem difícil de trabalhar por causa disso, né? Ou você pega a origem dele e fala, não, ele tem que ser um problema pra todo mundo, ou ele vai ser um cara que vai ajudar os heróis. Eu acho que seria mais interessante. É que depende da linha de história que eles vão seguir. Eu conheço a linha de história do quadrinho, tem um certo momento ali que entra a prima do Banner, entra na história e rola uma treta, ela quase morre, eles fazem uma transfusão de sangue e tal. Aí por causa disso ele começa a ter consciência, ele começa a ficar mais racional. Aí desenvolve esse Hulk que pensa, esse Hulk tal, que mais interage. Mas antes desse ponto da história, ele mais é o cara forte, ele é a fera, ficou nervoso, ele sai batendo. Uma coisa que eu acho que eles poderiam explorar mais, que pelo menos não é visível nos Vingadores, que o Hulk é um personagem que quanto mais você bate, mais nervoso ele fica, então mais forte, maior ele fica. E no Vingadores não. Tem a cena lá que ele é alvejado pelos monstros lá, os caras começam a metralhar ele, só que ele sai do mesmo tamanho, não fica mais nervoso, mais forte nada, entendeu? E geralmente nos quadrinhos, na história, quanto mais ele apanha, mais forte ele fica. Isso que é o problema de você enfrentar o Hulk. Quanto mais você bater nele, mais forte ele vai ficar, entendeu? O que eu acharia interessante é como o Hulk está inserido no grupo Vingadores, isso seria interessante de ver. Ele completamente fora de si. Eu acho que é isso que eles vão fazer no Vingadores 2 agora, mas a impressão que dá não é porque ele tá raivoso, porque parece boatos que alguém tá controlando ele, e é um problema. Que já tira um pouco a graça do personagem. A graça dele seria, ele é uma arma muito forte, só que ele é incontrolável. Isso seria legal de se ver. Os Vingadores têm ele como uma arma. É engraçado até no Vingadores ele fala, né? Uma bomba atômica. Uma bomba atômica não pode usar, mas usa quando não tem mais jeito e o cara arrebenta, só que daí se vira até contra eles mesmo. E o Homem de Ferro fala, né? Os caras, o Loki fala, eu tenho um exército, ele fala, nós temos o Hulk. Sim. Só que daí ele tem a consciência dele. Até que ele faz aquela cena. Aquela cena é muito boa no Loki. Que ele arregaça o Loki, tipo uma Mônica. Mas fica meio esquisito, né? Porque ele tem consciência, ele não é uma fera. Seria mais legal de se ver. Posso, né, como o André falou, de talvez, faz tempo já, de o Hulk ser enviado para o espaço. Aí seria talvez isso no Vingadores 2. Ele é controlado, os caras falam, ele pode ser controlado. Será que é bom a gente manter na Terra? Uma pessoa, qualquer um pode pegar. Não qualquer um, né, mas ele pode ser controlado, virar uma ameaça muito maior contra eles mesmo. Vamos ver como vai ser. Seria o planeta Hulk na história em quadrinho, ele vira tipo um gladiador num planeta, ajudando no espaço. E na animação que eu assisti, ele tem também consciência, e nem aparece muito o Bruce Banner. Eu acho que seria uma grande história, tem que ser muito bem pensada para conseguir botar o drama e conseguir fazer um filme diferente do Hulk, né, dos que já foram feitos. Vamos ver como vai ser abordado nos Vingadores 2 agora, né? Uma curiosidade o Hulk no começo era para ser cinza, só que na impressão ficava ruim, porque ele não se destacava, daí resolveram fazer verde. E tem outras versões do Hulk pela cor, tem o Hulk vermelho, que é o cara do exército, que não gosta, fazendo experiência e tal. Esse do sangue também, a prima tem a mulher Hulk, né, que da transfusão sanguínea, aí da história em quadrinho tem bastante mitologia, tem umas que faz mais sentido, outras são mais viajeiras, né. Nota pros filmes, cara, o que você achou dos filmes, dos três, não filmes, né, vamos ver dos três Hulks, das três versões. As três versões? Desde o filme, a versão do Hulk. O primeiro filme eu acho bem ruim. Na época eu gostei, na época eu era criança, mas depois a gente vê que o filme não se sustenta, você não consegue assistir hoje em dia o filme inteiro. Dou um 5 pro primeiro filme. O segundo já é bem melhor, mas ainda não é um grande filme, ainda se sustenta, mas não é aquele filme que você para pra assistir. Daria uns 6,5.
E no Vingadores ele já se encontra, ele consegue se destacar no meio do grupo. Pro personagem, tirando totalmente os Vingadores, o personagem, as cenas de ação dele, as cenas em que ele aparece, eu daria um 8 nos Vingadores. Agora vamos esperar aí pra ver no próximo filme, né? Beleza. E você, André, as notas pros 3 Hulks? O primeiro Hulk também não me agrada, não gostei muito, também daria um 5. O segundo já é um que eu gosto mais, já me identifiquei melhor, eu daria um 7, eu acho que ficou legal e tal. Dos Vingadores tem seu altos e baixos, mas querendo ou não é o Hulk, foi interessante o jeito que colocaram ele nesse novo Vingadores também é a previsão que tenha uma abordagem legal sobre ele. Nesse terceiro eu acho que dá pra dar um 7 também, já uma nota legal pra ele, pro personagem. Pra mim, o primeiro filme, eu gostei do Eric Bana como ator, mas o Hulk faltou alguma coisa, né? Então eu daria uma nota 6,5. Pro segundo Hulk do Edward Norton, eu acho que ele melhorou um pouco, conseguiu fazer uma relação melhor entre o Hulk e o Bruce Banner, daria uma nota 7. E o Mark Ruffalo, uma nota 7,5, ele conseguiu pegar as coisas boas dos outros, ele só não teve muito tempo pra trabalhar, porque ele era mais um herói ali dos Vingadores. Mas eu acho o Mark Ruffalo até melhor como Bruce Banner. Eu gosto dele. Acho que não teve tempo de mostrar, se ele tivesse filme solo. Ele é um ator bom, né? Já provou em vários filmes que é um excelente ator. Então foi uma escolha boa da Marvel, né? Ela trocou por uma coisa boa. O Edward Norton parece que era problemático, né? Então vamos ver qual vai ser o futuro aí do Hulk no cinema. É isso aí, pessoal. Vamos falar de mais filmes, mais heróis. É só assinar o canal e a gente continua. Comenta o que você achou e até a próxima. Eu quero falar mal do Thor. Falou! Nós nos chamamos de os Vingadores. Os heróis mais poderosos da Terra e tal. Eu tenho um exército. Nós temos o Hulk.